Acho que a primeira coisa que surgiu, na verdade, foi uma ideia que agora já nem é a ideia que propriamente está apresentada no espetáculo, porque o espetáculo que nós queríamos fazer no início não foi possível porque nós não conseguimos uma série de condições que eram necessárias para realizar essa primeira ideia, mas depois de todas as alterações e todas as mutações que tivemos de fazer, a primeira coisa a aparecer foi mesmo o dispositivo cénico, não é? A ideia de um espetáculo que, que oferecesse a quem o assiste uma espécie de um laboratório, um local onde se está continuamente a pôr, a testar um corpo, onde se está continuamente a insistir com certos, de uma certa forma. Acho que isso foi a primeira coisa. Sim, e também há a ideia de que existe, ou seja, utilizar a área cénica enquanto espaço de visibilidade, não só formalmente, mas depois também em termos dramatúrgicos. E, enfim, são dois performers, a Maria e o Rodrigo, e pensar também, uma das ideias também iniciais foi ter estes dois corpos que têm um objetivo inicial, que é logo a primeira cena do espetáculo, que é, ou seja, encontrarem-se, ou chegarem a alcançarem esse espaço, palco, de visibilidade, e que depois existiria uma diferença, não é? Em que um dos corpos, neste caso o Rodrigo, a sua entrada é automaticamente facilitada e a Maria encontra uma série de obstáculos e que, portanto, a ideia também de trabalhar não só obstáculos é assim a mesma entrada, não só trabalhar o dentro de cena, mas também todos os espaços à margem daquilo que é o espaço cénico tradicional. E depois começámos a construir a partir daqui, desta dicotomia, não só destes dois corpos, mas também de... Exatamente. E isto tudo dentro do chapéu, que é o conceito master do espetáculo, que é a violência, a violência que nós sentimos mais presente no nosso dia-a-dia, que será esta violência mais sistémica, mais do que uma violência direta. Trabalhar mesmo este conceito de violência sistémica. O que nós acabamos por perceber, na altura da criação deste espetáculo, o que nos inquietava era muito mais do que a violência que está, a que nós temos mais facilmente acesso, que é esta violência mais direta, gráfica, não é? a violência gráfica, não é? E começamos a perceber que o que nos interessava trabalhar, e mesmo perceber qual é que é o corpo dessa violência, que atua por camadas um bocado mais... como é que eu ia dizer, mais ocultas, não é? Mais subterrâneas, e uma violência que adquire também este aspecto quase labiríntico, que é muito contornada, que é difícil, e foi isso que nos interessou, que nos interessou trabalhar, não é? Perceber o que é esta questão da violência através da burocracia, o que é esta questão da violência através de barreiras que são impostas quer pela sociedade, quer pelo um sistema maior. Eu acho que uma das ideias também que acabou por surgir ao longo do desenvolvimento do espetáculo foi também pensar uma ideia qualquer, isto na sequência do que disse há bocadinho, uma ideia qualquer também de fronteira, não só de limite cénico, daquilo que também disse ainda há pouco, mas que depois pode remeter para outro tipo de questões, de fronteira mesmo geográfica, e acho que isso também é um outro tipo de violência que nos interessou, a um nível se calhar mais metafórico, mas trabalhá-lo e ir pensando sobre ele ao longo da construção do espetáculo. A violência que existe entre limites, tudo o que é... tudo que se mostra como limite, e a violência que existe nesse limite que separa alguma coisa.
que separa uma pessoa de outra, um país de outro, uma cultura de outra Quem cultura, está dentro, quem está quem está fora. dentro, quem está fora. O que nós tentamos fazer, foi. Nós tivemos uma primeira residência na Madeira, no Funchal, um, e que, no Teatro Feiticeiro do Norte, que é um dos coprodutores do espetáculo. E nesta residência nós meio que fizemos uma espécie de um esquema, um bolo muito grande com imagens que nós víamos que pudessem resultar e que pudessem e que tinham a capacidade para se investir nelas e para gerarem depois mais material e mais leituras. E depois o que fizemos em Serpa, nos Vitor Corden e ainda aqui no CCB foi agarrarem nessas imagens ou até às vezes nessas frases, e todas elas são muito capazes de conseguirem ser transportadas para a prática e para a parte física, não é? Todas essas frases e imagens que tinham uma grande componente corporal. E eu acho também que isto também acho que acabou por acontecer de uma forma um bocado orgânica, mas acho que todas as cenas e o encadeamento delas também partiram sempre, mais do que uma ideia coreográfica, acho eu, mas de uma imagem, de uma ideia visual qualquer. Uma fotografia, quase. Sim, nós temos uma das cenas que é literalmente inspirada numa escultura de Louise Bourgeois, e portanto foi um trabalho de convocar essa escultura e de improvisar sobre ela, e de repente as coisas foram sendo construídas. Temos também uma outra ideia de uma imagem, nesta cena que o Rodrigo falava da burocracia, que isto se calhar não é exatamente uma imagem, é uma imagem um bocado menos concreta, mas do universo kafkiano, desta ideia de estarmos sempre e vem mais um formulário e um labirinto de burocracia que de repente vai sendo agigantado e parece que não tem fim. Acho que a primeira cena do espetáculo também tem muito uma imagem, um mecanismo muito próximo daquilo que poderia ser um scroll de uma rede social. Sim. Ou seja, acho que se calhar partimos mais de ideias visuais para depois construir coreograficamente e cenicamente mesmo. Sim. Está a ser uma experiência. Eu e o Rodrigo já tínhamos colaborado num anterior espetáculo dele, mas enfim, não foi exatamente uma co-criação. Eu colaborei com ele na componente do vídeo do espetáculo, mas é a primeira vez que na verdade estamos a trabalhar juntos e, pelo menos eu falando pessoalmente, acho que está a ser uma muito boa experiência. E até porque para mim nunca tinha trabalhado num espetáculo de dança e portanto de repente dou por mim também a opinar sobre questões coreográficas sem ter se calhar o vocabulário que à partida seria o expectável, mas ou seja, tem sido uma aprendizagem também para mim. Eu estou muito estou feliz com esta colaboração. Pronto, já nos conhecemos, mas é efetivamente a primeira vez que estamos a pensar a partir de um mesmo lugar um espetáculo, não é? E tenho sentido que na verdade nos conseguimos complementar muito bem nas fases em que eu sou muito físico. O João acaba por assumir uma parte mais racional e de perceber o que é aquela fisicalidade, o que é que aquela fisicalidade comunica, se é pertinente no percurso das cenas todas, se não é? E o mesmo faço eu com ele em questão, se calhar mais no vídeo, não é? De perceber se o vídeo... quer dizer, nem é bem perceber, mas é trazer um movimento e trazer uma dança também para os vídeos da peça. Eu acho que existe mesmo esta relação de nos complementarmos um ao outro.
Acho que está a correr muito bem, Uhum. porque pronto, nós no início, como disse, estivemos muito sozinhos, eu e o João na Madeira. Depois ainda tivemos também outra fase sozinho na Companhia Olga Roriz. Entretanto chegou o músico, Ricardo Remédio, foi das primeiras coisas a começarmos a fazer, foi mesmo a música. E o movimento, claro. E então depois quando chegou a Maria, já em Serpa, um, estávamos, tínhamos em mãos e tínhamos um, muita coisa para lhe oferecer e um mundo já construído onde ela pudesse ser livre, claro, mas onde ela pudesse já estar a produzir material mesmo e a trabalhar dentro do que vai ser a linha do espetáculo. E eu acho que tem sido uma partilha constante em relação aos colaboradores do projeto. É uma coisa muito partilhada. Nós não chegamos com coisas para impor. Dizemos que temos esta ideia e que gostávamos de trabalhar sobre isto. O colaborador propõe e nós propomos outra vez e tem sido sempre assim. Uhum. Sim, eu acho que sim, acho que manter uma atitude esperançosa em relação ao futuro é um ponto, é, é um primeiro ponto para que as coisas possam resultar nesse sentido, com, enfim, muitas questões, e agora nomeadamente mesmo relativamente ao setor da cultura e tudo mais, depois destes 2 anos de pandemia, não acho que seja a coisa mais fácil, mas enfim, quero manter uma expectativa de esperança e de acreditar que sim, que bora lá, não é? Sim, sim. Sim. Pronto, eu sinto que neste momento, e isto mesmo relacionado com a cultura em Portugal e com. Sinto parece que se está a perder algo que tínhamos começado a construir. E sinto que tenta-se sempre arranjar uma solução que acaba por ser pior que o problema. Sinto isso com a criação do estatuto. Um, e até tinha falado com isto com o João há uns dias e estava-lhe a dizer que sentia que mais do que reforçar financeiramente a cultura é necessário que os profissionais da cultura, todos nós, todos os artistas, técnicos, instituições, teatros, um, que comecemos a encarar as coisas com uma seriedade e com um compromisso efetivo. Um, Isto no sentido de profissionalizar o setor, não é? O artista que tem efetivamente responsabilidades e que se marca um horário, tem um horário, não é? Um bailarino, um ator que diz que pode de X a X dias, pode de X a X dias e não vai faltar, não é? Uma instituição qualquer que garante num contrato que, sei lá, o dinheiro entra neste dia e tem que ser naquele dia que vocês passam o recibo para receber o dinheiro. Isso tem que acontecer. Acho que tem que. Estamos a atravessar uma fase, e agora isto acho que a nível geral, de é preciso brio a fazer as coisas, é preciso um compromisso qualquer em fazer. E então na cultura, esse compromisso é mesmo muito necessário. É o Um que eu suporte sinto. mútuo. Sim, é. Tá tudo. Não pode estar só um lado a tentar fazer as coisas. Não pode haver só uma pessoa a tentar fazer as coisas bem. Tem que ser um esforço coletivo. E falando da individualidade do artista até à coisa maior que é a instituição. Muito obrigado. Obrigado, nós. Obrigado.